Olá, bom, vamos lá dando seguimento, Baruch Hashem, a nossa série de Shiurim, de Acharit Yamim, né, dos últimos tempos. E hoje chegamos em Yerushalayim Min Hashamayim. O que é legal desse shiur é que ele não vai ser tão polêmico. Ah, que pena, a gente gosta de polêmica. Não, hoje vai ser uma coisa mais light. Por um lado, não vai ser tanta polêmica, não vai dar pra falar pro seu amiguinho de tá vendo? Falei. Não, vai ser assim. Isso é uma coisa mais tranquila, mas por outro lado vai ser um shiur também um pouquinho técnico. Afinal de contas, a gente tá falando sobre Meshech Sheker, né, sobre falsos messias e tudo, e agora a gente... Vamos agora para a parte do o Mashiach verdadeiro, Bezat Hashem que vai vir, com todas as condições do Rambam, Yehod Melachim, Perek Yudalef, Nala Hadal. A gente já falou sobre isso nos shiurim anteriores. Se você não assistiu, volta lá, assiste, que é importante, que a gente agora vai dar prosseguimento. E agora, bom, chegou Mashiach e tudo. Qual é o próximo passo? Beit HaMikdash. Ibane Amigdash. E a gente tem que descobrir. Afinal de contas, existe uma discussão gigante. O Beit HaMikdash, ele é uma construção humana ou vai vir dos céus? Ok? A gente foi há mais ou menos uns 1 ano, 2 anos, assim. Eu lembro que eu até recebi na época no meu celular um vídeo dizendo, né, de um castelo que estava viajando aos arredores da China. E eu lembro que eu fiquei todo arrepiado quando eu vi esse vídeo, que eu falei, caramba, será que é o Beit HaMikdash? E aí me despertou essa dúvida, na verdade não somente a mim, muitas pessoas vieram me perguntar na época a respeito disso, falar assim, Yitzhak, vem cá, vai vir dos céus, a gente vai construir e tudo. Eu falei, é uma marloca gigantesca. E o Rav Merelial tem esse shiur especial nessa série de shiurim, e a gente vai agora conversar um pouquinho sobre ele, trazendo os dois lados, e no final trazendo a conciliação, que é a parte, né, mais legal, que é o que todo mundo quer chegar. Tem alguma coisa? Aqui, pessoal. A Camila está aqui, né, para quem não está vendo. Está aqui. Não, brincadeira. Ela está aqui conosco em nossos corações. Por isso que ele está olhando para cá. Pra toda Exatamente, por isso que eu volto e meio fico olhando. Eu vou falar uma coisa para vocês antes, galera. Eu tenho muita dificuldade de ficar olhando somente para uma câmera. Eu sou das antigas, eu sou aquele cara velho mesmo. Então eu não consigo ficar olhando somente uma câmera e sem ter pessoas com quem eu possa falar e eu ver a reação, se tá uma coisa legal, se o choro, tá muito chato. Eu tenho que ver, entendeu? Então ela me ajuda muito. Eu sei que já teve até gente que comentou, falando, poxa, mas é que ela fica falando no choro. Gente, é essencial que ela fale no choro, eu preciso disso. Eu preciso, porque se ela não fica falando, muitas vezes eu entro naquele loop infinito do e me disperso, eu posso abrir um link errado e tudo. Então, antes de mais nada, uma salva de palmas. Bezrat Hashem, tenhamos mais alunos aqui, pessoas, não somente no virtual, também aqui no material, que eu consigo olhar para mais pessoas. Mas, enquanto isso, Baruch Hashem, temos a minha esposa, e ela vai fazer o papel de plateia também, que vai trazer as perguntas, vai questionar quando, né, se eu trouxe uma coisa que, tá meio difícil, e também vai me dar um toque, falando assim, beleza, avança um pouquinho, vamos continuar isso aí para não ficar chato para vocês. Até porque o shiur do Rav Merelial, ele é todo em hebraico e é para uma galera muito avançada. Então ele traz bilhões de fontes, ele traz discussões pesadas de Guemará e tudo. E a gente precisa também amanciar um pouquinho, fazer uma piadinha aqui, uma coisinha ali, porque senão fica muito cansativo. Legal? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso shiur Yerushalayim Min Hashamayim. Será que o Beit HaMikdash vai vir por céu, vai vir por terra, vai vir por mar, submarino? Não sei, vamos descobrir isso agora. Então, a primeira fonte que a gente traz, Masechet Sukkah, obviamente, Mem Aleph, Amud Aleph, na página 41a, que traz Urashi, falando o seguinte, HaMikdash, She'atid lo, ou seja, o Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, no futuro, ou seja, não é nem o primeiro nem o segundo, a gente está falando do terceiro, ele virá dos céus, ok? Ele já está preparado, ele já está construído e só está esperando que venha Mashiach, que tenha toda essa revelação, para que ele possa descer dos céus, como já vem do Pasuk, Mikdash Hashem, Mikdash, eu vou falar até o Pasuk com o nome de Hashem, já que é o Pasuk inteiro, Mikdash Adonai Konenu Yadecha. Ok? Desse passuco, Urashi aprende, então, que o Beit HaMikdash ele vai vir dos céus. Yadecha, Yadayim, são as mãos de Hashem.
não nossas, ok? A gente já começa meio polêmico, porque eu sei que vocês que acompanharam o Shiurim sabem que o Rambam em Hot Melachim falou que uma das condições para ser Mashiach, certeza, é que Mashiach irá construir o Beit HaMikdash. Já temos aqui uma discussão. Legal? Rashi e Rambam. Então, o Rashi vem e traz esse reduz. E o que é interessante é que o Rashi, eu tenho uma discussão muito grande se o Rashi ele estudou o Zohar. Porque muitas vezes o que o Rashi traz está escrito no Zohar. E a gente vai trazer várias fontes do Zohar que concordam com a opinião do Rashi. Mas a primeira que é interessante é o Zohar de Parashat Bereshit, na página 35b, que fala o seguinte... Ele fala, Aval Maseyedei Leitpaer, Misha Maseyedei Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon Lechavá. Ou seja, traduzindo para a gente, significa o seguinte, que quando ele fala de Maseyadai, né, as ações de minha mão, ele está falando de através de Adam e Havá, ou seja, através do homem, que a Kadosh Baruch fala que são as ações das minhas mãos, não é que Hashem tem mãos e tudo. Quando ele fala isso, ele está se referindo a Adam e Havá. A priori, ele está dando agora, certezinha para o Rambam, não para o Rashi. Legal, o Zohar está indo a priori como o Rambam. A gente vai ver daqui a pouco que ele depois ele vai totalmente contrário. Masechet Rosh Hashanah, na página 30b, ela fala o seguinte, opa, tá errado, ó, viu? A produção já dando espetáculo. Então, vou mostrar para ficar bonitinho para vocês. Masechet Rosh Hashanah, na página 30b, traz o seguinte, uma sugiá, traz toda uma análise. Se o Beit HaMikdash, ele vai ser construído no Shabat, ou no Yom Tov, ou se ele não pode ser construído em Shabat e Yom Tov. Plateia, pode ser construído o Beit HaMikdash no Shabat ou Yom Tov, ou não? Não. Mas aí você está indo contra o Urash. O Urash, ele fala... Pô, mas as melahot que a gente faz de Shabat são as melahot que a gente não podia fazer, que a gente está fazendo no Beit HaMikdash. Aí agora Shabat vai deixar de ser Shabat, e aí o pessoal... Aí, tipo, a Kadosh Baruch Hu, ele age no mundo de acordo com a Torá. Okay. Então, por que ele mudaria o Shabat, que é tão kadosh, para construir? Não faz sentido. Oh, maravilhoso. O Urashi vai contra você. Ele chega e ele fala, olha, o Beit HaMikdash vai vir dos céus, então é a Kadosh Baruch Hu que está mandando, então é óbvio que pode Shabat, é óbvio que pode Yom Tov e tudo. A gente, a priori, não somente a gente, tá? Quem vai trazer isso é o próprio Hatam Sofer, vai trazer exatamente a opinião de minha produção aqui. E vai falar o seguinte... que bom que tem algum O Hatam Sofer vai exatamente como você. Ele fala, ele traz uma kushá sobre o Urashi, ele pergunta em cima do Urashi, ele fala, mas isso é um absurdo! Peraí, primeiro que você está trazendo uma casa... que a casa de Hashem, o Beit HaMikdash inteiro está descendo. Primeiro, gente, já deu mais de 2.000 amot. 2.000 amot, você tem uma coisa chamada Iruv Tchumim. Iruv Tchumim, para quem não sabe, significa o seguinte, após a última casa da cidade, se você tem um terreno vazio, você conta 2.000 amot, que são 1.000 metros, você não pode andar aquele quilômetro, além daquele quilômetro. Agora, dos céus até a terra, tem muito mais do que isso. Inclusive, em Masechet Terumim, Daf Mem Gimel Amud Aleph, na página 43a, traz a discussão se é só na horizontal ou na vertical. Vale esse Iruv Tchumim, que é esse limite aí de 1 quilômetro. Explica o que é Iruv, que tem muita gente que não... Iruv, para quem não sabe, é uma cerca que a gente faz, ok? Em volta da cidade, em que a gente transforma aquela cidade de domínio público, já que, né, domínio público não pertence a ninguém, né? A gente pode andar, tal, não sei o quê. Eu não estou invadindo nenhum domínio privado. O Iruv, ele vem e é uma construção para tornar esse domínio particular. Por quê? Porque você não pode carregar um objeto em Shabbat ou em Yom Tov acima, Yom Tov só te uma necessidade grande, né? Como trazido no ficou feio, se não me engano. Ele fala o seguinte, você não pode carregar um objeto, lembrei. Você não pode carregar um objeto em Yom Tov, por exemplo, que não tenha realmente uma necessidade, por exemplo, Lulav, a gente está aqui agora, saímos de Sukkot. Eu posso carregar o Lulav em Yom Tov, porque ele tem necessidade de Yom Tov. Eu posso carregar o shofar em Rosh Hashanah, só que eu não posso carregar o shofar em Sukkot. Ele não tem necessidade, isso aí é totalmente mukta, é um objeto que não tem a ver, ok? Em Shabbat, Birlá não pode carregar nada, no domínio particular, acima de 2 metros, legal? Não, tá muito confuso. Tá confuso? Então vamos voltar, vamos rebobinar. Simplificando.
Estou indo para a sinagoga. Está indo, estou simulando ainda. Tenho que levar a chave, porque depois como é que eu vou trancar a porta de casa? Exatamente. Aí o que você faz? Você pode carregar essa chave? Não, você está no domínio particular, não vai, quer dizer, no domínio público. No domínio público você não poderia carregar essa chave. Então o que geralmente os rabanim falam para fazer? Você faz com que essa chave ela se torne um cinto. Você pega um fio de um lado, amarra na cinturinha, que a minha é um pouquinho saliente, né, porque eu estou um pouquinho acima do peso, e bota no outro lado, e aí você... Essa chave ela não é uma chave, ela é uma parte do cinto. Ela é o que está segurando esse fio chamado agora de cinto. Depois para descer tudo, né? Tirar. Depois você faz um samba maneiro aí, entendeu? Ou você pode, inclusive, né, tirar mesmo, né? De outra maneira, enfim, tipo, há outras maneiras de utilizar. Não pode desamarrar o nó. Depende, se for se for um só nó, você pode desamarrar. O problema é que você faz 2 nós. Ou seja, entramos em Shabbat. A gente saiu um pouquinho dos trilhos e a gente vai voltar. O que eu estava querendo dizer é que em um domínio particular, um domínio público, você não pode andar mais do que 2 metros carregando um objeto. Então, em Shabbat, por exemplo, em um Tov. Essa chave, se eu tô no meu prédio, que só tem judeu, e já tem o Eruv, eu posso pegar essa chave e carregar dentro do prédio. É isso que você diz? Exatamente. A partir do momento que você tem, pelo menos, algumas famílias ali que são judias e, portanto, você constrói uma coisa chamada Eruv Hafatzim, ok? São judeus que cumprem com Shabbat e tudo. Até, né, recentemente tem um cara que bateu aqui na nossa casa e tudo, perguntando de uma das pessoas do prédio vizinho que não cumpria com Shabbat e falou, vamos fazer uma coisinha aqui para ela adquirir um objeto nosso e, portanto, a partir desse momento que ela tem um objeto nosso, é considerado que eu estou tendo domínio sobre esse local. Antigamente se fazia com livros e tudo, hoje em dia pode fazer inclusive com dinheiro. Tá bom? E nesse momento você torna todo aquele prédio como se fosse uma família só. E se é uma família só, se torna um domínio particular. E sendo um domínio particular, você pode carregar. O Eruv, ele tem essa função em Trumim, ok? Na sequência de distância, ok? Então, o que acontece? Mesmo... Aí você fala, mas é só na horizontal. Como é que eu estou fazendo na vertical, Yitzhak? Aí eu respondo, Al-Pi Pshat, o Rambam traz isso sobre Maseret Eruvin, que ele fala, navio. O navio, ele está navegando, o mar é água, não é terra. E como a gente vê, inclusive, no Rambam Milhot Deot, no Perek Beit, existem Arba Yesodot, existem 4 elementos. O maior deles, o mais elevado, é o fogo, depois é o ar, depois é a água e depois é a terra. A água está acima da terra. Logo, você fazer essa distância na vertical, nafkamina para alahá, ela equivale também para o navio. Nafkamina se o navio ele pode andar em Shabbat e não vai estar transgredindo essa questão de Eruv Trumim, de 1 quilômetro, ou se ele pode andar. Legal? Não vou falar lá, porque realmente isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, o Beit HaMikdash, que é o nosso objeto de assunto aqui, ele está descendo. Se você está transgredindo, se você está falando que na vertical também vale o Eruv Trumim, não valeria no caso, porque é 1 quilômetro, não tem como você fazer algo que envolva aquilo ali, cara, é transgressão. Tu vai falar que a Kadosh Baruch Hu está transgredindo Shabbat, está transgredindo Yom Tov. Hatam Sofer vem e fala, peraí, gente. A gente sabe que a Kadosh Baruch Hu bota tefilin. Vamos lá. Maseret Brachot da Vava Mudalef, na página 6a. A gente sabe que a Kadosh Baruch Hu bota talit. A gente sabe... aqui, ó. Bereshit Idrakala de Parashat Bereshit. Que é um midrash dentro de Parashat Bereshit. Fala o seguinte... Asher Kidishanu bemitzvotav etzivanu. Hashem está falando, quando a gente fala Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito é você Hashem. Asher Kidishanu, que você nos santificou com o quê? Bemitzvotav, com as suas mitzvot, com as mitzvot que você cumpre, Hashem. Se com as mitzvot que você cumpre, Hashem, a gente já está entendendo que Hashem cumpre com as mitzvot. E se Hashem cumpre com as mitzvot, é óbvio que ele não vai desrespeitar um Isur de Trumim, por exemplo. Esse é o motivo que a gente fala que Mashiach não vem em Shabbat. Por que Mashiach não vem em Shabbat? Porque a gente fala, se Mashiach vier por bem, vamos lá, Maseret Sanedrin, Dav Tzadik Reta Mudalef, na página 98a, fala que se Mashiach vier por bem, quer dizer, a gente teve mérito e tudo, ele vai vir direto dos céus. Se ele vier direto dos céus, você está transgredindo Eruv Trumim. Você está passando 1 quilômetro ali que ele está andando em Shabbat, ele não pode fazer isso. Então tá, vamos dizer que a gente veio agora, todo mundo pecou, vacilou, já deu toda a zoada na parada.
Então ele vai vir no burrinho, tá indo lá no burrinho. Mas você tá fazendo um Isur então derabanan, você não pode montar num cavalo, ou num burro, né? Que é um cavalo, vamos dizer, né? Da galera aí dos equinos. Ele tá montando também num animal, o animal é mukse, mercamado gufó, você não pode nem tocar no animal em Shabbat. Tá bom? Até reduz para quem toca em animal, cavalinho, não somente cavalo, cachorro, gato e tudo, é mukse, não pode tocar. Legal? Mercamado gufó. Mesmo se for da pessoa, ele é mukse. Ok? São reduz. O pessoal sempre pergunta e fala, mas é meu cachorro, não veio você, é o meu Rex. Rex, vem cá. Não, cara, não, gente, muito, você é ramado por fora, não pode tocar. Óbvio que você vai poder alimentar o animal. Se vier o gato e pular em cima de você, não é pra você ficar acariciando, você fica parado. Espera que ele saia, então se você precisar sair, você vai ter que mexer o gato e tudo. Mas não pode tocar em Shabbat. Legal? É bom que a gente vai aprendendo também umas alahota aqui maneiras. Então, o que acontece? Um monte de coisa de Shabbat. Né? Porque entra nesses assuntos. Quem tá em processo de conversão. Pra quem tem processo de conversão, ou quem é Yehudi, já tá aprendendo, vai anotando tudo aí. Tá bom? Então, o que acontece? Se o Mashiach vier no burrinho, também está fazendo uma melahá de Shabbat. Proibido. Então, por isso a gente fala, Mashiach não vem em Shabbat. Certeza. Yom Tov também não vem Yom Tov. Por isso que quando a gente acaba, principalmente o Sefaradi, o que a gente fala? Opa, quem é o Rishon LeZion? Quem é o primeiro de Tzion? É Mashiach. Eu já estou chamando, acabou o Shabbat? Avdalá, é a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar o Mashiach. Porque agora ele pode vir. Acabou o Shabbat, ele pode vir. Então, assim como o Mashiach, ele tem essa questão que ele não pode vir em Shabbat, o Hatam Sofer, ele traz e fala, gente, mas a Kadosh Baruch também não pode trazer. Isso que é um Isur. Eu ainda tenho um Isur de Oel. Se você eu pegar uma tenda, as crianças têm uma tenda aqui, tá? Em casa. Eu pego a tendinha delas, eu boto em cima aqui da mesa, ou até mudo ela de lugar, eu estou construindo uma tenda. A casa é uma tenda. Também que dá é uma tenda. Então o Ratam Sofrendo, ele fala, não tem como. Então por que o Urashi fala que vai fazer desse jeito? Maravilhoso, a gente vai chegar lá. Ela já tá pedindo para acelerar. Então, o que acontece? Existe uma discussão, porque o Maran Hidá, ele fala assim, Maran Hidá Bemarah Hashin, né, no Marah 300 dele, Ot Dalet, é um dos livros, né, do Maran Hidá, ele fala o seguinte, gente, toda a Torá é de Akadosh Baruch Hu. Se a Torá é de Akadosh Baruch Hu, ele decide se vai cumprir uma coisa ou não. A Torá é dele. Isso faz muito sentido. Por quê? Exemplo, Beit HaMikdash. O próprio Beit HaMikdash, na época do Beit HaMikdash, o que faziam? Korbanot. Sacrificavam o quê? Sacrificavam bois, sacrificavam vagas, sacrificavam... Em Shabbat. Ué, o que é o Korban Musaf? Musaf, que a gente fala, era mais um que você fazia especial de Yom Tov e de Shabbat. Mas existe uma proibição, você não pode nem matar uma barata, Tiago. Você não pode nem matar um insetinho, não pode nem matar uma formiga. Até eu lembro de uma história que uma vez eu passaram a Hashanah com uma pessoa, era Rosh Hashanah, né, que é quando é decidido quem vai viver, quem vai morrer. Aí veio uma pessoa assim, veio uma mosquinha assim, bateu, falou, pá! Bateu ali no inseto e todo mundo, que ela não sabia, tadinha, ela tava voltando de chuvar e tudo. Aí eu até falei, essa aí não foi escrita no livro da vida, né? Essa aí já foi eliminada de cara. Então, quer dizer, se não pode nem matar um inseto, quem dirá um boi, quem dirá uma cabra e tal, e a gente sabe, está escrito, Korbanot, em Shabbat. E aí, né? Até fontes aqui, Tur Orachaim, no Siman Resh Peivav, traz isso. Ele fala, mas não é porque o Beit HaMikdash se fazia. Então aqui a gente entende que existe uma separação. No Beit HaMikdash era permitido fazer isso. Fora do Beit HaMikdash, não. Ok? Vamos lá. Fora do Beit HaMikdash, em Shabbat, eu poderia costurar? Não. Fora do Beit HaMikdash não poderia costurar. Então, se o Beit HaMikdash, ele tá descendo, ele não está preso num lugar. Maneiro. Então, você está fazendo uma haverá de Shabbat. Entendeu? A partir do momento que ele se prender na terra, aí tudo bem. Aí faz melahá de Shabbat, porque vai estar dentro dele. A partir do momento que você está descendo, você não tem uma coisa que delimita. Exatamente. Ou seja, quem poderia fazer essas melahot em Shabbat e tudo, enquanto o Beit HaMikdash está descendo, você está falando são os anjos que estão lá dentro, enquanto o Beit HaMikdash está descendo, ou o próprio fato do Beit HaMikdash estar descendo, já é por si só uma haverá, todo mundo está lá dentro também está fazendo haverá, está compartilhando a minha haverá. Então, você está falando do binyan fixo, a construção fixa que essa é permitida. Ela em movimento não seria. Exatamente. Que seria no estudo de tenda. Então não tem como sem Shabbat e Yom Tov. Pronto. Oh, legal. E a fé.
Viu? Acabou o show, gente. Não, brincadeira. Acabou ainda não, porque a gente vai entrar mais ainda nas questões. Eu vou dar agora, por exemplo, uns exemplinhos mostrando que a Kadosh Baruch Hu, muitas vezes ele quebra as regras. Um exemplo que eu acabei de falar foi esse, né? De que a Kadosh Baruch Hu falava, olha, vocês vão fazer os korbanot. Os korbanot quando? Em Shabbat. Peraí, mas não pode matar em Shabbat, não, mas a gente falou para fazer, a gente faz. Mas dentro do Beit HaMikdash. Dentro do Beit HaMikdash. Lembrando que, galerinha, não tem Beit HaMikdash hoje, pelo amor de Deus, ninguém faz isso, tá? Não matar um animalzinho. Etz Chaim Shar Memchet, olha que interessante, fala o seguinte, é proibido castrar pela Torá. A castração pela Torá, ela é uma proibição, tá bom? Não vou entrar ainda no assunto da Lahá, eu sei que isso gera, né, pessoas, peraí, mas é que tem o cachorro, tem, sei lá, gato, né, pode proliferar muito, né, coelho que prolifera pra caramba, tal, como é que eu posso fazer para ter um controle, eu não vou entrar no mérito disso, só tô falando aqui, de novo, repetindo as palavras do Arizal, no livro Etz Chaim, que é o livro principal de Kabbalah dele, no Shar Memchet, no portão 48, ele diz, é proibido a castração em animais e, obviamente, em pessoas, deoraita, pela Torá, ok? E toda pessoa que castra o amiguinho, o animalzinho, esse animal, essa pessoa, ela se assemelha por demais ao Samer Mem, ok? Que o Samer Mem, ele é infértil, ele não pode ter filhos, e agora essa pessoa também não vai poder ter filhos, aquele animal também não. Então entra como se fosse a citra, toda impureza entra naquela pessoa, ela fica totalmente impura. Uma coisa bem problemática, inclusive que Lefi Alahá, de acordo com Alahá, se o cara fez, por exemplo, vasectomia e tudo, e eu dito, falando de dar tudo isso para judeu, a mulher é obrigada a se separar do cara, tipo, não tem mais casamento, morreu ali. É muito problemático, ok? Isso só Exatamente, para Yehudi, legal? Mas o gato não é Yehudi. Mas você tem uma proibição de castrar o próximo. Então, se o gato falar assim, pô, eu quero me castrar, tal, não sei o quê, aí é problema do gato. Mas o gato, obviamente, não tem esse livre de livre-arbítrio. Se castrar, aí é problema dele. Exatamente. Entendeu? Mas o problema exatamente, a gente fazer essa ação. E, por outro lado, em Maseret Bababatra, Daf Ain Rei Amudalha, na página 75a, tá falando que a Kadosh Baruch Hu castrou o Leviatã. Mas é que o Leviatã, ele era gigante e toda vez que ele bebia da água do mundo, 70 anos de chuva eram necessários para repor aquela, como é que fala isso? Aquele gole que o Leviatã dava, que é essa criatura até mitológica, fala que a gente na época, que eu até tenho um shiurim sobre isso, sobre a Seudat Mashiach, né, a refeição na época de Mashiach, fala que a gente vai comer do Leviatã, né, de tão grande que é todo mundo do mundo, vai comer. Não, só que a gente vai entrar mais detalhe. A gente falou por alto disso, da Seudat de Leviatã. Mas aqui você tem... peraí. Você tá falando que é proibido, fala que, tipo, castrou. E não somente isso. Em Maseret Avodazará, no Daf Gimel Amud Beit, está escrito, na página 3b, está escrito, inclusive, que a Kadosh Baruch Hu, ele divide o dia dele, e uma das horas do dia dele, ele fica brincando com o Leviatã. Por quê? Porque ele castrou o Leviatã, e o Leviatã tá sem a esposa e tudo, e ele fica procurando a esposa, então ele fica, tipo, meio que brincando. Peraí, é tudo muito estranho. Mas ele tem esposa? Então, ele fala que escondeu a esposa. Todos os animais, todos os seres, quando foram criados a parte masculina e a parte feminina. E a gente escondeu a feminina. Isso é as horas para Bereshit Mefurash, isso, na Agdama, na introdução. Aí quando o Mashiach chegar, vai voltar a feminina? Quando o Mashiach chegar, vai voltar, mas é que eles vão morrer, porque, né, até o Ramam Pano falou isso, que as almas vão entrar, né, como reencarnação, que é o tikkun final, é o último conceito dessas almas que estão no Geinom, que elas, né, senão elas estão roubadas, então elas vão para o Leviatã, ou para o Shorabar, ou para o Ziz, que recentemente eu testei sobre ele, que é uma ave. Tem vários macrotos para isso. Tem o Teilim fala isso, o Teilim 50 e o Teilim 80 falam sobre essa ave. É uma ave também descrita no Zobabata da Fain Gimel. E é uma ave que fala que quando ela abre as asas, ela tampa o sol de tão grande que ela é, que as patas dela ficam aqui na terra e a cabeça vai até os céus. Ou seja, é um bicho gigante. E onde estão esses bichos, gente? Você vê que a Kadosh Baruch Hu Mamash ocultou. Você vê que ele realmente escondeu da gente. A gente não tinha mérito de ver isso e também não chegou a hora. Mas quando chegar a hora vai vir. E faz muito sentido isso, porque fala que o Shorabar, esse touro gigante, ele vai ser para aquelas almas que precisam de mais conserto, que estão há menos tempo no Geinom, que acabaram de chegar e tudo. Então, né, tanto que fala que o abate do boi, ele dói mais do que o abate na ave. E o abate na ave dói mais do que o do peixe. O do peixe quase não dói. Né? Eu acho que tá no peixe, não existe no peixe.
Então, é por isso que fala, né? Que dependendo do nível, ou vai estar no touro, na ave... Exatamente. A gente vai entrar mais nisso quando a gente for para a próxima série de Shurim, que é o de Gilgulim, que é de reencarnações. A gente vai primeiro passar por vida após a morte, vai explicar todas as etapas de vida após a morte, 90% é Zohar puro, e depois de Mishpat, vai chamar, do julgamento nos céus, a gente vai para Gilgulim, a gente vai para reencarnações, que é um assunto muito complexo. Então não perca para esperar, se inscreva no canal, aperta aqui o sininho, acho que ele deve estar aqui, provavelmente. Compartilha esse vídeo, legal, que a gente faz uma vez a cada alguns meses, mas quando a gente faz é boa. Legal? Não, mas vocês têm que ficar, se vocês ficam comentando muito, dá ânimo. Exatamente, recentemente a gente ouviu os comentários, a gente falou, pô, a gente tem que começar a gravar de novo, cara, não dá, a gente parou e tal, mas é que realmente também é muito difícil. Então, bom, vamos lá. Vou passar um pouquinho, tá bom? Acho que vocês já entenderam mais ou menos, né? Que tipo, a Kadosh Baruch Hu de vez em quando quebra a regra, não sei o quê. E a gente termina. Um segundo, por que ele então castrou o Leviatã? Yafé, por que ele castrou o Leviatã? Primeiro porque ele era um animal gigante. E se um gole dele já mata 70 anos de chuva, imagina os filhotes, entendeu? Ele, papai, a Leviatã fêmea e os filhotes, quer dizer, já era. Então a Kadosh Baruch Hu, que via de uma certa forma, isso é até um reduz muito grande, achando tudo que ele faz para ensinar a gente coisas. Então o que ele quis ensinar com a criação do Leviatã foi, existe um objetivo que é a seudá Leviatã, é a refeição. Mas enquanto não existe a refeição, ele tem que criar tudo junto. Ele criou o macho e a fêmea, só que eles não podem se relacionar, senão o mundo vai ser destruído. Então, entre aspas, dizendo assim com muito raso, tipo, que possa levar a qualquer entendimento errado, é como se fosse um erro de Hashem, em que ele consertou, ele criou uma coisa, depois ele, opa, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui. Entendeu? Assim como foi na criação do Sol e da Lua, que a Lua veio e reclamou e falou, olha, Hashem, não pode ter 2 governantes do mesmo tamanho, o Hashem falou, essa tá certa, bom, diminui a Lua. Mas é condição é muito bem. Ou do terceiro dia da criação. Hashem criou ali a terra, junto criou as árvores, e a árvore, o tronco da árvore tinha o mesmo gosto do fruto. Era tudo igual. O que aconteceu? A terra veio e falou assim, não. Mudou. Até o Sharapsukim tem um reduto muito legal sobre isso, mas não é agora relacionado ao que a gente está falando. E ele tirou o gosto do tronco e ficou só o gosto da árvore. Apenas um fruto ficou com gosto igual ao tronco e o da fruta, que é o etrog. Olha que interessante. E daqui, em Maseh Brahot Daf Mem Amud Aleph, na página 40a, tem uma opinião, a última opinião das 4, que fala que o fruto proibido que Adão Arishon comeu foi o etrog. Porque foi a única fruta, foi o único fruto que Hashem falou, não, tem que ter o teste dele. Então vai ser a única árvore que a terra não vai mexer. Eu vou mexer diretamente. Então você vê que a Hashem o tempo inteiro tá influenciando aí, cara. A Hashem é um influencer. Ele tá mexendo os pauzinhos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque tem que existir o Tikkun Olam, tem que existir esse conceito do mundo. E a Hashem tá produzindo conteúdo pra gente. Olha que maneiro. Então, a gente vai trazer agora o Ravan, que é um Rishon, muito legal. Ele é o autor do livro Tzafnat Paneh, um livro muito importante dentro dos Rishonim, viveu há mais ou menos 1000 anos. E ele fala, Akadosh Baruch Hu Metzaveh Veino Metzuveh. Ele ordena, ele não é ordenado. Então, essa é as costas quentes do Maranahidá, que o Maranahidá é um Aharon. Ok? E o Urash é um Rishon. Então, você tem que bater sempre, como a gente falou. Trocar figurinha, tem que trocar uma figurinha sempre com alguém do mesmo nível, ok? Então, ele vem e fala, ele ordena, ele não é ordenado, não tem essa, ele não tem essas amarras prendendo ele, gente. Beleza? Então, vamos lá. Mas o Urash, saibam vocês, que o Urash não está sozinho nessa ideia de que o Beit HaMikdash vai vir dos céus. Junto dele, como eu expliquei, tem o Zor, tem o Ritva, tem o Ritva sobre o Maseret Sukkah, na página 41a, tem o Meiri no Sefer Beit Behirá. Um segundo, todos concordam que vai vir do céu, mas todos não todos, muita gente, é isso que eu tô falando. Shabbat? Então, no Shabbat, eles concordam que... Sim. A partir do tanto que o Tosfot ele fala aqui sobre a Maseret Shavuot da Aftet Vav Amud Aleph, na página 15a, que ele fala, Urashi falou e a gente assina embaixo. Ou seja, vai vir, inclusive, pode vir no Shabbat, pode vir em Yom Tov, como Urashi. Mas tá bom? não. Mashiach não. Mashiach todo mundo concorda que não. Mas o Beit HaMikdash, como vai ser uma coisa diretamente que a Kadosh Baruch vai trazer, Hashem ele que ordena, ele não é ordenado, ele não tem essas amarras. Ok? Então aqui a gente tem uma cuchá gigante para quem? Para o nosso amigo Rambam. Legal? Então avançando aqui, o Rambam,
Isso é interessante. O Urash ele tem um biur, ele tem um esclarecimento sobre o Sefer Hezkel, no Perek Mem Gimel Pasuk Yudalef. Ele fala o seguinte, no capítulo 43, no versículo 11, ele fala que a gente tem que guardar toda a forma do Beit HaMikdash, ou seja, todas as medidas, tudo bonitinho e tal, para quando chegar a época, que época seria? Não sei, não é revelado, e a sua, tá? Ou seja, a gente fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o Beit HaMikdash? Espera, Urash, você está se contradizendo? Urash, você não pode fazer isso comigo, Urash? Urash, no momento, está falando que o Beit HaMikdash vai vir do Shamayim, vai vir dos céus. E agora o Urash vem na explicação dele sobre o Sefer Hezkel e fala o contrário, galera. Explicação. A plateia silencia-se por completo. Então a gente tem algumas respostas, tá bom? A primeira resposta a gente pode encontrar numa expressão, até uma lógica muito legal do Rav Meir Eliyahu. Não é minha, galera. Tem que dar, né, o reduz para a pessoa que realmente falou, que foi o Rav Meir Eliyahu. E ele traz isso baseado em Maseret Baba Batra, da Nun Gimel Amud Beit, na página 53b, que ele fala o seguinte: Ger, convertido, não é polêmica, pelo amor de Deus, gente, não é polêmica. O convertido, ele é considerado uma criação nova, ok? Ele não possui pais, e se ele já tinha filhos antes de se converter, ele não possui filhos, legal? Se ele se converteu e teve filhos depois, é óbvio que os filhos são, tipo, pela Torá são dele. Mas antes disso, não, legal? Tipo, quebrou, cortou a linha ali. Então, o convertido por si só, ele é uma criação completamente nova, totalmente que ele é puro, né? Ele tem uma mitzvah em dobro de você amar o convertido e tudo. Então, o que acontece? O convertido comprou uma terrinha aqui em Israel. O convertido, obviamente, pode, ele é Yehudi e tudo. E vamos dizer que ele morreu, né? Tinha a terrinha dele, ele faleceu. Faleceu sem filhos e os pais, mesmo que estão em vida, não são considerados. Maseret Baba Batra. Então, Rahamim, os sábios discutem. A terra é de quem? Resposta, a terra é um abandono. Quem chegar primeiro ganha. Aí todo mundo ganha, vou pegar a terra, não sei o quê. Pô, a terra é maneiro, cara. Galera, a terra vale a pena. Cara, a terra é coisa cara pra caramba. Então imagina, pegou a terrinha lá. Aí veio o primeiro cara, vamos chamar ele de Shimon. Shimon veio, construiu a casinha dele. Faltou só a porta. Veio Reuven, malandroca. Veio, viu que Shimon tava lá, né, saiu pra comprar ali umas cenouras. Não sei lá porque cenoura veio na cabeça. Botou a porta e fechou. A Guemará dá o mérito de quem é o dono daquela casa, a Reuven e não a Shimon. Foi o segundo cara e não o primeiro. Pergunta, por quê? A resposta fala, construir, você pode falar que foi um engenheiro que construiu, que foi um arquiteto. Não necessariamente é o dono da casa, é o dono do terreno que construiu a casa. Geralmente o dono não constrói. O dono não constrói, exatamente. Quem é o dono? O dono é o cara que fecha a porta e entra. Então daqui existe uma consideração pro cara que fecha. Pô, mas o cara fez 99% do trabalho, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é absurdo. Isso aqui. É ok, isso não sou eu, gente. Sou o Shachamim da Guemará. E não somente isso. Isso foi Nifsak no Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, Siman Reish Ain Rei. Ok? No Siman 275, o Rosh Mishpat fala, é o dono, é o cara que fechou a porta. O cara pegou a portinha lá, fechou, ele é o dono. O que eu vou fazer? Não tem como discutir com os caras. Eles sabem muito mais do que eu. Então, o que acontece nesse... Então, que contradição é essa que eu não entendi? Então, vamos lá. Ao que isso encaixa, né, numa possível situação aqui de Irashes? Fala o seguinte. O Beit HaMikdash, ele vai vir do céu, mas não vai vir a porta. Nós, seres humanos, vamos entrar com a porta, vamos fazer a portinha bonitinha, e por isso a gente tem que saber as medidas. Faz sentido você ter a medida para não fazer uma porta errada, né? E você vai fechar a porta. E aí vai ser considerado como se nós tivéssemos construído. Por essa ninguém esperava. Legal? Então essa é uma primeira solução. Ela é um pouco complicada? Ela é um pouco, tipo... o cara tá forçando a minha barra? Ela é. Porque afinal de contas, você tá falando, por que vai falar de todas as medidas? Faz só a medida da porta, vai falar a medida de todo o Beit HaMikdash? Então ela é um pouquinho forçada. Por isso a gente tem outras respostas para facilitar. A segunda resposta fala o seguinte, Urashi, gente, ele está falando aqui, como tá dizendo, ou seja, Urashi está falando, galera, existe uma diferença, se nós tivermos mérito, se nós não tivermos mérito, trazendo de novo uma série de Sanedrin da Tzadik Retamudalef, na página 98a. Se nós não temos mérito, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que ir lá expressar. Agora, se a gente tem mérito, é óbvio que vai ser, vai vir dos céus, e a Kadosh Baruch Hu que vai construir. Essa é uma segunda possível resposta. Por quê? Porque, por exemplo, né, para quem não sabe, ano passado, em Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah caiu em Shabbat, o primeiro dia de Rosh Hashanah.
Se caiu em Rosh Hashanah, muita gente falou, poxa, que absurdo, olha só, a gente já tá com corona, a gente já não pode ir direito para a sinagoga, agora nem a mitzvah do shofar a gente tem mais. O Arizal, no Shara Kavanot, ele fala que a melhor coisa é cair no Shabat, o Rosh Hashanah. Por quê? Porque a Tikiata Shofar, Hashem vai tocar, olha que lindo. Hashem vai tocar o shofar e ele toca com todas as Kavanot. Hashem sabe todas as intenções, toda a Kabbalah por dentro. Ele vai, quer dizer, a gente vai sair de obrigação, e a nossa alma escuta. Então, a gente vai sair de obrigação de todas as opiniões. Porque a gente vai sair pela opinião de Hashem. Entendeu? Então, o Arizal fala, isso é uma coisa muito boa. Então, é óbvio que se a gente tiver mérito, Hashem que traz o Beit HaMikdash, pô, melhor coisa impossível. Melhor coisa possível. Agora, se a gente não tiver mérito, aí vai vir, realmente, a gente vai ter que construir. Essa é uma segunda opinião. Realmente, ela casa muito bem, uma resposta muito legal. Deixa eu ver aqui. Então, tem uma terceira opinião, uma terceira explicação, que fala, Urash ali sobre Sefer Hezkel, ele está falando sobre a segunda casa, segundo o Beit HaMikdash, que realmente é a gente que construiu. Ok? Até a gente vai falar agora, o Rabbeinu Berhai é um reduz anormal sobre isso. E fala a Gemara, que tudo que ela está trazendo, né, o Urash, na expressão da Gemara, está trazendo sobre o terceiro Beit HaMikdash. E aí também explica que o primeiro, a segunda Beit HaMikdash foi o ser humano que fez, e o terceiro vai vir diretamente dos céus. O Rabbeinu Berhai traz um reduz absurdo sobre Parashat Shmini no Perek Yud Aleph, no capítulo 11. Ele fala o seguinte, não vai ser a gente que vai construir o Beit HaMikdash. Quem será então, amor? Sei lá, eles não se decidem. Serão os nossos inimigos. Ela já tá ficando cansada. Serão os nossos inimigos que vão construir o Beit HaMikdash. Você fala, como assim? Ele fala, vai ser Edom, vai ser Roma, que ela que destruiu, então vai ser ela que vai construir. Ah, você destruiu? Então a senhorita que construa. Pô, peraí, isso aí tá muito complicado. Parece até coisa de briga de criança. Entendeu? Destruiu o meu castelo, agora constrói. Exatamente. Você destrói, agora você construa. Então, para casar as ideias, né, até o Rav Merelhal, ele trouxe, ele falou assim, pode ser, não desmerecendo, né, o Rabbeinu Berhai, estou casando a ideia do Rabbeinu Berhai, pode ser que o que aconteceu no segundo Beit HaMikdash, Kores, ele permitiu que a gente voltasse para a Eretz Israel, né? A gente estava na época lá, né, na Pérsia, toda aquela, né, situação de Purim e tudo. Ele permitiu que a gente voltasse e que a gente construísse o Beit HaMikdash. Então, como ele deu permissão, é como se ele tivesse, entre aspas, construindo. Então, pode ser a mesma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, que né, toda essa questão, os cristãos, né, que todo esse segmento de Roma e todo, eles vão permitir que nós construamos o Beit HaMikdash e, portanto, é considerado como se eles tivessem construído, já que eles deram um aval. Então, assim, a gente pode casar as ideias, né? Até, infelizmente, hoje em dia, né, a política aqui tá bem tensa, né? Tá cada vez mais, assim, contra o judaísmo e tudo. Mas não vamos entrar em política, exatamente. Zohar Parashat Vayekel, da Kuf Tzadik Zayin Amud Beit, na página 197b, fala o seguinte... O que carrega nos céus? Tem alguma coisa material que o céu ele pode sustentar? Está escrito que nem a sementinha de uma mostarda, que deve ser muito pequena, aguenta nos céus. Ou seja... Tem na geladeira semente de mostarda. Tem na geladeira? Então depois é que ela vai fazer um stories. Brincadeira. Tá falando? Você falou que não sabe semente. Fala que é muito pequenininha. Nem isso... O Shamayim aguenta. Por quê? Porque o Shamayim nos céus, ele é totalmente espiritual. Aí você fala, pô, muito bonito. Então, como é que você me explica o Urashi falando que o Beit HaMikdash vai vir dos céus? Possíveis respostas. Hashem pode tudo, então ele faz o que ele quiser. Essa é uma resposta maravilhosa. Ninguém evalua isso. Mas uma resposta assim, vamos lá, indo para o âmbito meio metafísico, fala assim, é muito simples. O Beit HaMikdash, ele tá ali espiritual, e no que ele vai descendo na atmosfera, ele vai criando forma corpórea. O que pode também até dar asas para aquele videozinho que eu falei no início da aula, que é lá da China, aquele negócio sobre as nuvens, aquele castelo gigante andando, que a gente falou, meu Deus, é o Beit HaMikdash! Cara, eu e a Camila, a gente pilhou muito naquela época. Mas tá demorando até agora pra chegar, né? Se era isso, tá demorando. Então, a gente tem uma possível resposta. Realmente, ele está se materializando. E por isso que, quando ele descer, ele vai estar material lá, ele está espiritual. Ou seja, não tem contradição aqui. Agora, a gente vai para o outro lado da moeda, o Rambam. O Rambam chega em 3 lugares diferentes e fala...
O Beit HaMikdash vai ser construído por pessoas. Galera, para de viajar, não vai vir pelo céu, pelo amor de Deus. O Rambam em 3 lugares diferentes. Aí tem aquele museu que a gente falou até no Instagram. Fala, qual museu? Um museu que já tem as peças do Beit HaMikdash. Isso, Mahon HaMikdash, Mahon HaMikdash, ele vai como Rambam. Israel, Cidade Velha, vai lá conhecer, vale a pena. Exatamente. Quanto custa a entrada? Putz, você me quebrou. Não é caro não, gente, vale a pena. Depois a gente pesquisa, bota no máximo aqui, né, nos comentários. Então, acabou, né, já passei, já acabou aqui na aula, é interessante. Então, vamos lá. Né, o Rambam em 3 lugares diferentes. Tem ele no tem, YouTube, fala. tem vídeos Tem no YouTube? desse... Legal. Então, o Rambam fala... Mahon HaMikdash. Então, vamos lá, só pra gente conseguir já acelerar na aula. Fala o seguinte, 3 lugares do Rambam. Yad Hazaká, que é o Mishneh Torah, como a gente falou, Ilhot Melachim, no Perek Yud Aleph, Al-Ha'alef, Al-Hadalet, ele fala isso. Vai ser, a Mashiach vai vir e vai construir. Ponto. Acabou. Em outro lugar também, Pirush ala Mishnayot, que dá Leseder Zraim. Quando ele começa a falar de Zraim, ele também fala, olha... vai vir, vai ser a gente, vai construir e tal. E, por último, no Sefer HaMitzvot. No Sefer HaMitzvot, na Mitzvah 20, o Rambam fala que é mitzvah da gente construir o Beit HaMikdash. É mitzvah da gente estender aqui as mãos. Pode ser com o que ele está falando de construir o Beit HaMikdash, se a gente acumular, exatamente como a Mira sai da escola, acumular número de mitzvot, assim, trazer Mashiach. Então, por isso que ele está falando isso. E a fé, você vai fazendo mitzvot, você vai construindo as pedras do Beit HaMikdash. E a fé, meu. O Aruch Laner fala isso. Pô, eu tô o Aruch Laner, sobre Masechet Sukkah, ele traz uma kushá sobre o Rashi, e ele fala, gente, se é assim... que vai ser construído nos céus, ou seja, a Kadosh Baruch vai construir, por que a gente fala Ihiratzon sheibane Beit HaMikdash? Ele fala, que seja da tua vontade, Hashem, que seja construído o Beit HaMikdash. Não, teria que estar escrito, ao invés de Ibane, Tevane, que você construa, seja da tua vontade, que você construa logo o Beit HaMikdash. Fala, sheibane, que seja construído. E aí, como é que ele traz uma conciliação das ideias? O Aruch Laner fala o seguinte, é simples. Quando a gente faz uma mitzvah, que é isso que a galera está falando, a gente constrói uma pedra do Beit HaMikdash. Toda pessoa que chora pelo Beit HaMikdash, cada lágrima, ela sobe no Shammai e ela se transforma numa pedra do Beit HaMikdash. Olha que bonitinho. E nisso elas vão se linkando e vão criando o Beit HaMikdash. Até o ponto que teve o Admor Baal Divrei Chaim, que ele veio uma vez num shiur e ele falou, gente, o Beit HaMikdash já está construído. Só falta a paróquia. A paróquia é aquela cortina. O problema é que as mitzvot constroem e as averot destroem. Maravilhoso. Então fica assim, já construiu, maravilhoso. Destruiu. Exatamente. Eu acho que você falou essas coisas fofinhas só pra gente parar o vídeo e começar a chorar. Então, o Admor Baal de Vrehaim, ele falou isso. Ele falou, só falta a paróquia. Vem um racídico, então, veio um dos alunos, e falou, bem, então faz a paróquia, chora mais um pouquinho, que vem a lágrima, e costura logo essa paróquia. Ele falou, eu tinha construído. Ele falou, e por que não temos o Beit HaMikdash? Ele falou, porque teve um infeliz, de um perverso, que rasgou. Olha que pesado, através de uma averá. Quando a gente faz a verota, a gente destrói a pedra, é simples. E isso vem explicar muita coisa. O Rav Yaakov Shaltiel Alaninho, que é um Rav Mekubal, no livro dele, Emet Yaakov, sobre Marech Etz Chaim, no Ot Vav, no Seif Samer, no artigo 60, ele fala exatamente isso. Ele fala, gente, desde a criação do mundo até os dias atuais, tudo que a gente tinha que fazer era levar do chá, ou seja, a gente faz mitzvot, a gente, através das mitzvot, a gente balança a terra como se fosse assim, as almas se elevam, vão pro Shammai, e assim a gente conserta o mundo. Falou, tem a gente, hoje em dia, 5.782 anos, não conseguimos, ainda é possível. Não é possível, com tantos tzadikim, tiveram muitos tzadikim, mas infelizmente também tiveram muitos rechaim, tiveram muitos perversos, e toda vez que a gente eleva, vem os rechaim, bum, abaixa de novo. A gente eleva, abaixa, e por esse motivo até hoje nós estamos na roda viva da vida. Legal? Agora vamos fechar aqui o nosso assunto, ok? Tem uma conciliação que eu achei muito legal, que é o que eu vou trazer, já vou fechar, fica tranquilo, que fala o seguinte, o Aruch Laner, também na continuação dele sobre Masechet Sukkah, ele dá realmente uma resposta maravilhosa. Ele fala o seguinte, gente, os dois estão certos,
O Rambam e o Urash estão certos. Só que o Urash, ele tá falando o quê? Do espiritual, como a gente trouxe em Zohar de Parashat Vayikra. E eu vou trazer outras. Zohar de Parashat Vayera, na página 104a. Kadosh Baruch Hu, ele vai lechadesh et haolam, ele vai renovar o mundo, e dentro disso ele vai construir Jerusalém e vai mandar baixar o Beit HaMikdash do Shamayim. Ok? E esse não será destruído. Outra fonte, Zohar Pinchas, na página 221a. Zohar Parashat Chayei Sarah, na página 134a. Tikkunei Azor, no Daf Tetzai, na página 16a. Todos eles falam que Jerusalém, o Beit HaMikdash, vai ser construído diretamente dos céus. Então, como é que a gente enfrenta o Rambam? Como é que a gente pode falar uma coisa dessa? E mais ainda, o Rav Yerucham Fisher Perla, ele fala o seguinte: mas o Rashi não tem fonte. Beleza, o Rav Yerucham Fisher Perla era Ashkenazi e ele não conheceu o Zohar. E por ele não conhecer o Zohar, é óbvio que ele vai falar isso. Porque o Zohar, eu acabei de trazer 4 fontes diferentes só falando sobre esse detalhe. Então, uma maneira para a gente fechar, como é que ele concilia essa ideia? Ele fala o seguinte: o Zohar, o Urash estão falando da parte espiritual. A parte espiritual vai vir do Shamayim, como se fosse uma alma. E o Rambam está falando o quê? Do físico. O físico vai ser feito, obviamente, na Gashmiut, no materialismo. E, portanto, a gente vai construir. Então, o Aruch Laneira, ele fala, os dois estão certos. É somente que a gente vai construir o corpo e a alma descerá e irá vestir aquele corpo, dando vida àquela construção. E essa é a conclusão do nosso shiur. Espero que vocês tenham gostado. Galera, compartilha aí, dá um like. Fala alguma coisa, amor. Fala do grupo de perguntas. Temos o grupo de perguntas, está bombando, perguntas muito legais. Hoje mesmo respondi uma pergunta sobre Parashat Noah, mais de 11 minutos, Al-Pi HaKabalah, de acordo com parte secreta da Torá, muito legal. Pessoal que está curtindo muito, quem quiser, entre em contato com a minha esposa, participar do grupo. É um preço simbólico. Entre em contato no Instagram. Entre em contato no Instagram. Israel com Assayag. Muitas vezes pergunta: e aí, qual é o Instagram? Você não fala? Exatamente. Então, entre em contato lá, que lá vocês vão ver a vida de uma família. Uma família ultra-ortodoxa. Em Israel. Olha, então, e com muito emuná, muito bitachon Hashem, cada coisa que a gente passa, Baruch Hashem. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilha aí com o máximo de pessoas pra gente poder trazer o Beit HaMikdash o mais rápido possível, que seja amanhã, porque hoje já tá de noite. Então, brincadeira, hoje também pode ser. E se vocês comentarem muito, a gente vai se animar para continuar. Para continuar isso. Então, por favor, legal? comentem.